Aqui, ali e acolá. Histórias em todo lugar. De Sterlânio Duarte, ilustrações de Mariana Tavares, da Páginas Editora. Este é Pedro. Pedro adora muito histórias. Histórias de todos os tipos. Reais e fictícias, grandes e pequenas, para crianças, adolescentes e adultos. Já que esse menino gosta tanto de histórias, vou contar para vocês a história de Pedro. Todos os dias, ele enche um carrinho com livros e caminha pelas ruas da cidade, semeando sonhos e encantamentos. Na verdade, Pedro conta histórias pela cidade. As crianças adoram quando ouvem a voz de Pedro. Olha o livro! Tem livro de todos os tipos, tamanhos e gostos! Quem quer uma história? Mas Pedro não vende livros. As pessoas se aproximam de Pedro para ouvir histórias. Pedro conhece todas as pessoas do bairro. Quando passa perto da casa do João, diz: Olá, João, hoje tem fábulas. Não vai ficar com medo das histórias com tigre e leão, hein? Pedro avista Beatriz na janela. Oi, Beatriz! Quer ouvir a nova versão da história da Chapeuzinho? As crianças vão seguindo Pedro. Na outra rua, passa perto da casa de Mateus e diz: Mateus, hoje tem histórias de terror, tem monstros e fantasmas, um pavor. O menino passa perto da casa de Fernando e declama: Hoje também tem histórias de amor, Romeu e Julieta de Shakespeare. Quando encontra Bruna, anuncia: Olhe, Bruna, para viajar na fantasia, tem livros de bruxas, doentes e fadas. E as crianças continuam seguindo Pedro e suas histórias. Ei, Vinícius! O suspense está garantido com as histórias de mistérios, enigmas e segredos. Vamos desvendá-las? As pessoas curiosas vão pedindo. E aventura? Tem sim, senhor. E comédia? Tem sim, senhora. E poemas? Tem sim, meus amigos. Tem também histórias em quadrinhos para leitores pequeninos e dramalhões para leitores grandões. Todos seguem Pedro pelas ruas, o contador de histórias. Todo dia, quando o pôr do sol faz o seu espetáculo, Pedro chega à praça do bairro onde fica a casa da professora Maria. Maria aguarda todas as tardes esse momento mágico. A professora Maria foi quem despertou Pedro para o mundo das letras. Assim que as palavras começaram a fazer sentido, ele não parou mais de ler e contar histórias. A professora fica feliz quando vê Pedro. Oi, Pedro, conte uma história para mim? Claro, professora, mas eu quero uma que você criou. Será uma honra, professora. Ah, já ia me esquecendo de dizer que Pedro também conta as histórias da sua imaginação. Ele possui muitas e muitas histórias. O sonho de Pedro é ser um escritor. Pedro senta na escada de casa da professora Maria e começa a contar as histórias sob os olhares atentos de todos que o seguem. Ele conta uma, mais outra e outra mais. No fim do dia, Pedro volta radiante para sua casa. É hora de descansar, tomar banho, se alimentar, dormir e sonhar. Com, adivinhe? Isso mesmo, com muitas histórias. E você, tem alguma história para contar? Bom, hoje, como vocês puderam ver, eu trouxe a história desse livro aqui, ó, que é muito gostosa, que é da Sterlânio Duarte, ilustrações da Mariana Tavares, da Páginas Editoras, aqui, ali e acolá. Histórias em todo lugar. A história de Pedro é uma história que se repete por aí, por todos os lugares do Brasil, na sua cidade, no seu bairro. Sempre tem alguém que leva histórias, que leva livros para as pessoas. Tem muitos projetos que acontecem por todas as cidades do Brasil. Você conhece algum aí perto da sua casa, no seu bairro, na região onde você mora, na sua cidade, no seu estado? Bom, se não conhece, que tal pesquisar e conhecer? Aqui em Belo Horizonte, nós temos a Imaginoteca, a gente tem o projeto Livros em Todo Lugar, tem a Garagem de Histórias do Pierre André,
e tantos outros projetos que levam livros às pessoas. E temos também diversos, milhares de contadores de histórias que levam histórias e mais histórias por onde passam. Os contadores de histórias são guardiões das palavras. São importantes para preservar a nossa cultura oral, a nossa cultura literária. São importantes também como formadores de leitores. Importantes também para levar alegria, para levar encantamento e fantasia por onde passam. Você conhece algum contador de histórias? Você já ouviu algum contador de histórias? Bom, se não ouviu ainda, procure saber se na sua cidade, no seu bairro, na região onde você mora, tem um contador de histórias. Ou então, quem sabe você mesmo não reúne aí em casa as suas crianças, convida os vizinhos, os amigos e amigas dos seus filhos e filhas e conta histórias. Leia um bom livro, conte uma boa história de quando você era criança, uma história de terror, uma história de aventura, de suspense. Bom, é um bom livro para você aí saborear, né, com essas palavras gostosas, uma história muito, muito bacana que faz a gente viajar pelo mundo da leitura. E é isso. Fica aí a dica para vocês. Aqui, ali e acolá. Histórias em Todo Lugar, de Sterlane Duarte, ilustrações de Mariana Tavares, da Páginas Editoras. Para vocês uma boa semana, boa leitura. Tchau, tchau.